Boa noite, meninos. Bom, eu vou estar corrigindo a lista da semana passada e qualquer dúvida, depois entre no meu privado, me pergunte. Essa lista vai ser baseada na próxima avaliação nossa que nós iremos fazer depois, tá bom? Então, vou lá então, tá? Então, se a gente observar a primeira questão me fala em questão de alguns alimentos que contêm glúten. Quando a gente fala glúten é uma molécula, né, que ela é uma proteína, tá? Então, no caso, letra C, tá? Número 1, letra C. 2. Analise o esquema de uma célula adulta. Então, se observar aqui, né, bem especificamente, se a gente pegar aqui, nós temos uma célula vegetal. Por que eu sei célula vegetal? Primeiro, porque tem essa estrutura grande aqui que acumula água, que é um vacúolo. Aqui tem as estruturas verdes, são os cloroplastos que fazem o processo de fotossíntese. Então, vamos lá então. As estruturas 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente o quê? Então, a gente pegar número 1 aqui, você tem a parede celular, né? A parede celular é formada de celulose. Essa celulose, então, ele é um tipo de carboidrato que é apresentado glicídio. Tá. Logo abaixo nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, a maior parte da constituição dela que são lipídios, são os fosfolipídios. Em 3, você acumula o vacúolo aqui, água. E em 4 é o núcleo, onde está o material genético. Então, a alternativa correta, letra A. Tá? Então, vamos lá então. 3. O nível de organização celular está apenas a um pequeno passo do nível atômico. Sendo assim, as propriedades celulares de componentes de forma direta das atividades das moléculas, ou seja, os seres vivos são formados por moléculas, átomos e tudo mais. Então, vamos lá julgar as alternativas. Bom, se a gente pegar então, o sódio participa do processo de transmissão nervosa e na regulação hídrica? Sim, o sódio está entre os axônios dos neurônios, fazer a transmissão nervosa, e ele regula a quantidade de água dentro do nosso corpo, então verdadeiro. O selênio age em íntima associação com a vitamina E? Exatamente. O selênio ele participa, né, em conjunto com a vitamina E para suas funções. Tá? A deficiência de cobalaminas, né, cobalaminas principalmente vai formar a vitamina B12, ocasiona distúrbios, né, no sistema nervoso, além de favorecer a malformação das hemácias? Exatamente. A falta de vitamina B12, ela causa distúrbio do sistema nervoso e prejudica a formação, que a falta dela prejudica a formação de hemácias. Então, verdadeiro. O cromo age na manutenção de ossos e dentes? Atua no metabolismo energético e no metabolismo da glicose? Não. O cromo não participa dos ossos e dentes. Os ossos e dentes você tem o quê? Você tem o cálcio, o flúor, então falso. Então, a alternativa correta é a letra D. 4. Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases de comprimento contendo 32 timinas. Então, vai pensar o quê? Se eu tenho 100 pares, eu tenho uma fita com 100, lembra que o DNA é uma dupla fita, eu tenho uma fita com 100 nucleotídeos e outra com 100. Se eu tenho 32 timinas, nesses 100 pares, eu vou ter o que? A timina se liga com a adenina, então eu vou ter o que? 32 adeninas. Se eu somar 32 adeninas mais 32 timinas, 64. 64 para 200 dá o que? 136. 136, aí ressobrou o que? Eu lembrando que eu tenho adenina, timina, guanina, citosina. Se eu tenho guanina, citosina se ligando e sobrou 136 bases, eu vou ter que ter 68 adenina e 68 guanina. Então, se você observar aqui, a alternativa correta é a letra A. Então, eu tenho respectivamente, né, se observar aqui, se observar respectivamente citosinas e guaninas, eu vou ter que 68 e adeninas 32. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá? Então, 4, letra C. 5. O cloroplasto é uma fábrica que produz a hemocloroplasto, onde tem a clorofila.
onde geralmente os indivíduos que fazem fotossíntese são as plantas, vão absorver a luz solar para produzir seu próprio alimento. Quando eu tenho o processo de fotossíntese, eu tenho o quê? A água se ligando com o gás carbônico, que são os reagentes, induzindo a produção de produtos, que é a glicose e o oxigênio. Então, automaticamente, observar aqui, eu tenho respectivamente o processo, que será o quê? A água, CO2, produzindo glicose e oxigênio. Então, 5, letra A. Tá? 6. Depois julgar verdadeiro ou falso com relação às alternativas. A respiração celular é constituída por 3 rodas: a oxidação do piruvato, o ciclo do ácido nítrico e o ciclo da pentose. Então, observar então que a respiração celular, ela não é formada pelo ciclo do ácido nítrico, ela é formada pelo ciclo, né, que a gente fala de fotogênico e tudo mais. Então, aqui está falso. Nas transferências de íons de hidrogênio, ao longo da cadeia respiratória, há liberação de elétrons que vão ser captados por transportadores intermediários como citocromas. Verdadeiro. No ciclo do ácido nítrico ocorre uma maior produção de ATP durante a fase da glicose. Certamente, na quebra da glicose, eu tenho a produção de maior quantidade de ATP. Então, verdadeiro. Nos eucariontes, a fase de glicose ocorre no interior das mitocôndrias e na ausência de oxigênio, não, na presença de oxigênio. Então, falso. A alternativa correta é a letra E. 7. Na massa do pão, a farinha é misturada ao fermento biológico e deixar a limpeza questão do processo de fermentação. Então, quando eu for fazer uma massa de pão, eu compro aqui fermento biológico. Lá dentro tem a presença de fungos. Os fungos vão entrar em contato com a massa do pão, quebrar a glicose, e quando a glicose é quebrada pelo processo de fermentação, libera o que? Gás carbônico, por isso que a massa do pão cresce. Então, o álcool também produzido nesse processo de fermentação é feito pelos fungos. Então, 7, letra A. Então, o texto vem falando que o processo de fotossíntese, tal, né? Aí fala, as informações sobre obtenção e transformação de recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração descritos no texto permitem concluir que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Eles não são de alto teor energético. A alto teor energético você tem o que? O ATP, que é o trifosfato de adenosina. Tá? Os carboidratos convertem energia solar em energia química. O que converte energia solar em energia química é a clorofila, que vai pegar a água e o CO2 e produzir glicose. Então tá, a letra B está errada. Letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Exatamente. Se observar a energia solar pelo processo de fotossíntese, vai produzir o oxigênio que vai através da respiração. Então, 8, letra C, está correta. 9. Entre as fases a seguir, em relação à divisão solar, por mitose, uma é incorreta, a pontia. Olha a letra B. A célula-mãe dá origem a 2 células filhas com metade do número de cromossomos. Eu estou falando de mitose. A meiose que eu produzo com a metade da quantidade de cromossomos. A mitose, se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, eu vou produzir 2 células com 46 cromossomos. Então, a alternativa incorreta aqui é a letra B. Tá? 10. A 10 do que? Sobre mitose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá então. Na telófase, os cromossomos já duplicados se condensam e o nucleolo se desintegra até desaparecer. Isso aqui não é telófase, é a prófase. Então, falso. Na metáfase, os cromossomos ocorrem em região equatorial, também no meio da célula, e atinge a condensação massa. Verdadeiro. Durante a anáfase, as fios do fluxo acromático tracionam os cromossomos para a prófase, ou seja, puxam os cromossomos para os polos. Verdadeiro. Na prófase, os cromossomos chegam aos polos, se desenrolam e normalmente se apresentam o aspecto de filamento de cromatina. Né? Isso aqui é na telófase, então falso.
No período S da intérfase, ocorre a síntese de proteínas e de moléculas necessárias para a divisão, como os componentes dos microtúbulos. Falso, né? No período S, eu tenho somente a duplicação do DNA. Então, falso. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, lembrando que, meninos, qualquer dúvida pode estar perguntando, tá? Então, até mais e faça a correção. Para quem não entregou essa lista, me entrega o mais rápido possível, me envie o mais rápido possível, ok?